Olá, meu amigo, olá, minha amiga de todo o Brasil. É um prazer muito grande estar aqui na sua companhia para mais uma edição do programa Saber Direito Responde. Ao longo dessa última semana, nós examinamos vários temas durante o programa Saber Direito, vários temas de teoria geral do direito constitucional, teoria geral da Constituição. Falamos no decorrer da semana sobre constitucionalismo, estrutura da Constituição, conceitos de Constituição, elementos das Constituições, classificação das Constituições e rigidez constitucional. Agora, no programa de hoje, vamos examinar esses temas, mas à luz de questões feitas por universitários. E no programa de hoje, temos a grata presença de 3 universitários, 3 acadêmicos de direito que nos dão a honra de estarem conosco no programa Saber Direito Responde. Estão aqui conosco nesse programa a Ana Carolina, o Adjane e o Eduardo. Conosco, eles participarão do nosso programa. E acerca então desses temas que eu falei para vocês, vamos ouvir as questões formuladas pelos acadêmicos e vamos iniciar nesse instante o debate. Ana Carolina, seja bem-vinda ao programa Saber Direito Responde. Você tem alguma indagação acerca dos programas dessa semana do Saber Direito? Sim, professor, eu gostaria de saber como surgiu o constitucionalismo. Pois bem, Ana Carolina, de fato essa é uma pergunta importante. A resposta é a seguinte: o constitucionalismo, Ana Carolina, surgiu na antiguidade. Surgiu há muito tempo atrás, surgiu até o século V, em 2 momentos, para dizer a verdade. O constitucionalismo ele surgiu primeiro no povo hebreu, por meio da postura dos profetas, quando os profetas serviam também para fiscalizar os atos do poder público, dizendo se aqueles atos eram compatíveis ou não com o texto bíblico. E principalmente, Ana Carolina, o constitucionalismo surgiu na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, naquelas cidades-estado, principalmente Atenas, Esparta, já se criaram mecanismos na época para fiscalizar os atos do poder público. Então, para responder a sua pergunta constitucionalismo surgiu na Antiguidade, surgiu na Idade Antiga, surgiu até o século V. É claro que na época o constitucionalismo de então era bem diferente do constitucionalismo de hoje. Ou seja, não havia uma Constituição escrita que limitasse os poderes do Estado, mas digamos assim, a origem de tudo foi lá na Idade Antiga. E você, Adjane, tem alguma pergunta acerca desse tema, constitucionalismo ou outros temas falados no Saber Direito dessa semana? Sim. Então, professor, eu quero saber quais transformações sofreu o constitucionalismo após a Primeira Guerra Mundial. Interessante, Adjane. De fato, o constitucionalismo ele evoluiu bastante, não é? Desde aquele momento em que a Ana Carolina nos perguntou. O constitucionalismo ele teve realmente uma demonstração importante no século XII, no século XIII, com a Magna Carta de 1215, depois no século XVII na Inglaterra, mas seguramente, Adjane, a partir da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, o constitucionalismo passou por 2 transformações. Vou te dizer quais. A primeira transformação foi a mudança de um constitucionalismo liberal para um constitucionalismo social. Essa é a primeira mudança. O constitucionalismo liberal é aquele que apenas previa direitos individuais, ou seja, é aquele direito à liberdade, direito à vida, direito à propriedade. Esse era o constitucionalismo liberal, apenas previa direitos individuais. Após a Primeira Guerra Mundial, começam a surgir os chamados direitos sociais. Então nasce o chamado constitucionalismo social, em que a Constituição ela passa a prever não só aqueles direitos individuais, vida, liberdade, mas passa a prever direitos sociais, como saúde, educação, moradia, direito ao trabalho. Então essa, Adjane, eu diria para você que foi a maior mudança após a Primeira Guerra Mundial. Portanto, a mudança de um constitucionalismo liberal para um constitucionalismo social. Depois, Adjane, agora, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma outra mudança.
mudamos de constitucionalismo para neoconstitucionalismo. Mas como não foi a sua pergunta, vamos passar agora para a pergunta do Eduardo. Eduardo, você tem alguma pergunta sobre os temas que foram abordados ao longo da semana no programa Saber Direito? Eu gostaria de saber da diferença entre o sentido sociológico e político de Constituição. De fato, Eduardo, muita gente acaba confundindo esses dois conceitos, esses dois sentidos, porque de verdade não são os sentidos mais usados, não é? Nós, no dia a dia, usamos mais o sentido jurídico de Constituição, dizemos que Constituição é uma lei, e pouco usamos esses dois sentidos que você me perguntou, o sociológico e o político. Na verdade, eles têm uma semelhança muito grande, e por isso as pessoas acabam confundindo. Tanto no sentido sociológico quanto no sentido político, Constituição não é uma lei, Constituição não é um texto, Constituição não é um documento. Essa é a semelhança. Agora, qual é a diferença entre eles? A diferença é a seguinte: no sentido sociológico, a Constituição é uma realidade social, ou seja, segundo o seu criador, chamado Ferdinand Lassalle, Constituição é a soma dos fatores reais de poder da sociedade. É mais ou menos assim. Esse autor, toda Constituição tem várias relações de poder, ou seja, um grupo que manda no outro, um grupo que se submete ao outro, um grupo que se subordina, relações de poder que podem ser religiosas, políticas, econômicas, ou seja, de várias naturezas, até militares. Os civis que se subordinam aos militares. Essas relações de poder é o que Ferdinand Lassalle chama de Constituição. Esse é o sentido sociológico. Agora, sentido político é um pouquinho diferente. Para Carl Schmitt, o alemão Carl Schmitt, que é o examinador, que é o idealizador desse sentido político de Constituição, Constituição é uma decisão política fundamental. Portanto, uma decisão tomada pelo povo. E o povo decide: queremos ser uma democracia, queremos ser uma república, queremos ser presidencialistas. Essa decisão tomada pelo povo é a chamada Constituição. Então, em resumo, Eduardo, a semelhança entre esses dois sentidos é que Constituição não é uma lei, Constituição não é um documento. A diferença entre esses dois sentidos é que no sentido sociológico, a Constituição são esses fatores reais de poder e no caso de Carl Schmitt, do sentido político, é uma decisão tomada pelo povo. Tudo bem? Agora, vamos retomar as perguntas na ordem. Ana Carolina, você tem alguma outra indagação acerca desses temas todos da primeira semana aí do Saber Direito? Sim, professor. Quais são os elementos que compõem a Constituição brasileira? De fato, Ana Carolina, esse foi um outro tema abordado aqui no decorrer da semana no programa Saber Direito, os elementos das constituições. Se você sabe a resposta, você já tem uma ideia extraordinária do que vai encontrar na Constituição, não é? A doutrina, ela entende que são 5 elementos nas constituições, na Constituição brasileira e nas constituições espalhadas aí pelo mundo afora. São 5 elementos que a gente pode explicar da seguinte maneira: elementos orgânicos, aqueles que organizam a estrutura do Estado. Então, por exemplo, na Constituição temos vários artigos que organizam, separam os 3 poderes, organizam cada um dos 3 poderes, organizam a federação, são elementos orgânicos. Temos elementos limitativos, que, como o próprio nome diz, limitam o poder do Estado, fixando direitos à população. Então, pode encontrar qualquer direito fundamental que você encontra na Constituição, você pode chamar de elemento limitativo. Terceiro elemento é o sócio-ideológico, aquele que fixa uma ideologia para o Estado, uma ideologia estatal. Por exemplo, o artigo 1º da Constituição, que fala dos fundamentos da República, é um elemento de estabilização constitucional. Quarto elemento, elementos formais de aplicabilidade. São aqueles elementos que nos ajudam, nos auxiliam na aplicação de outros dispositivos constitucionais. E, por fim, os elementos de estabilização constitucional, que buscam a estabilidade em caso de tumulto institucional. Esses, Ana Carolina, são os 5 elementos das Constituições. E você, Adjane, tem alguma pergunta acerca dos temas dessa semana do Saber Direito? Então, professor, alguns doutrinadores dizem que o neoconstitucionalismo caracteriza-se pelo Estado legislativo de direito
e versus o Estado constitucional de direito. Seria certo essa expressão? De fato, Adjane, embora seja exatamente o contrário, ou seja, houve uma evolução do Estado legalista de direito para um Estado constitucionalista de direito. O que mudou, de fato, Adjane, no neoconstitucionalismo? A Constituição passa a ser o centro do ordenamento jurídico. Ou seja, estamos, de fato, diante de um Estado constitucional de direito. A Constituição é uma norma, a Constituição é a norma que produz efeitos concretos, portanto, que tem o poder de mudar a realidade social e, portanto, ela é o centro do ordenamento jurídico. Houve essa evolução sim, Adjane. Passamos, então, de um Estado de direito para um Estado constitucional ou constitucionalista de direito. Então, isso que você encontrou na doutrina é absolutamente correto. Houve, de fato, essa evolução. E para concluir esse primeiro bloco do programa, vejamos mais uma pergunta do Eduardo. Eduardo, mais alguma indagação? Eu gostaria de saber, professor, quais são as consequências para a segurança jurídica de um país de se ter uma Constituição não escrita? Bem, Eduardo, sabemos que a Constituição brasileira é uma Constituição não escrita, não é? Muitos perguntam o seguinte: se a Constituição fosse não escrita, haveria uma insegurança muito grande? Não é? Veja, vamos pegar o exemplo da Inglaterra. Na Inglaterra, a Constituição é não escrita. E lá ocorre uma insegurança? Não há uma insegurança, Eduardo. Na verdade, tanto que a doutrina diz que na Inglaterra existe uma rigidez sociológica. Ou seja, veja, a Inglaterra não é suscetível a mudanças abruptas. Não é por não ter uma Constituição escrita que o sistema político inglês muda a cada hora. Não muda. É rígido há séculos. As mudanças são lentas. É que no nosso sistema, Eduardo, no nosso sistema chamado romano-germânico, no nosso sistema legalista, a Constituição escrita é aquela que nos dá segurança. A Constituição escrita e superior é, de fato, aquela que nos dá segurança. Se nós não tivéssemos uma Constituição escrita e rígida, talvez nós, no Brasil, teríamos uma insegurança que não se vive na Inglaterra. E esse, meus caros amigos, foi o primeiro bloco do programa de hoje. Mas nos vemos no segundo bloco, com novos temas, com novas questões. Até já! Meus amigos, estamos de volta com o programa Saber Direito Responde. Se você está conosco desde o primeiro bloco, sabe então que estamos na companhia de 3 universitários, a Ana Carolina, o Adjane e o Eduardo, que no primeiro bloco já me fizeram perguntas muito interessantes, mas eu tenho certeza que outras perguntas interessantes virão. Portanto, Ana Carolina, pode retomar as suas indagações. Alguma questão acerca dos temas da primeira semana? Sim, professor. Você pode me falar sobre a diferença entre a Constituição formal e a material? Excelente pergunta. Bem, Constituição material, Ana Carolina, é aquela Constituição que apenas e tão somente trata de matéria constitucional, conteúdo constitucional. Essa é a Constituição material, portanto, é aquela Constituição que fala da estrutura do Estado, dos direitos e garantias fundamentais, da separação dos poderes. Essa, então, é a Constituição material, apenas e tão somente conteúdo constitucional. Por sua vez, Constituição formal é aquela que, além de possuir matéria constitucional, também traz outros assuntos. Também traz outros temas, que não são de direito constitucional, mas que são colocados no texto da Constituição. É o caso, Ana Carolina, da Constituição brasileira. Constituição brasileira não é material. Ela não tem apenas matéria constitucional. Constituição brasileira também tem outros assuntos, também tem outros temas. Um tema que eu repito sempre em minhas aulas e falei durante a semana no Saber Direito é o Colégio Pedro II, que é abordado em nossa Constituição no artigo 242. Veja, não é matéria constitucional, não tem conteúdo constitucional, mas foi inserido na nossa Constituição. Portanto, a nossa Constituição é formal por conta disso. Todos os dispositivos ali dentro são constitucionais, mas nem todos versam sobre direito constitucional. E você, Adjane, tem alguma pergunta acerca desse tema de Constituição material, formal, o tratamento dado à Constituição?
Fique à vontade para perguntar, Diane. Sim, professor. Uma Constituição cesarista, quanto à sua origem, ela se caracteriza pela ausência da participação popular? Constituição cesarista não é tão conhecida, né, Adjane? A Constituição cesarista, ela também recebe o nome de Constituição bonapartista. Tem esse apelido, Constituição bonapartista, pois foi utilizada por Napoleão Bonaparte, não é? Constituição cesarista, entendemos bem o que significa. Veja, Constituição cesarista, ela é elaborada pelo governante, e depois submetida à apreciação do povo mediante referendo. Você me perguntou se há participação popular. A resposta é: há participação popular, mas somente depois que a Constituição foi elaborada. Não podemos confundir a Constituição cesarista com a Constituição promulgada. Constituição promulgada é aquela feita originariamente pelos representantes do povo. Não há participação posterior da população, porque a legitimação é anterior. Então, o povo escolhe um determinado grupo para fazer a Constituição. Essa é a Constituição promulgada. A cesarista não. O governante faz a Constituição e só depois pergunta para o povo se ele a aceita ou não. Então, existe sim, Adjane, respondendo a sua pergunta, existe a participação popular, mas ela é posterior à elaboração do texto constitucional, ok? E você, Eduardo, alguma pergunta acerca de todos esses temas? Gostaria de saber, professor, por que em alguns casos se admite a limitação de idade e sexo, como nas normas de ingresso ao serviço público, por exemplo? Essa é uma pergunta polêmica, Eduardo. Então, a limitação de idade ou a limitação de sexo em concursos públicos, por exemplo. Veja, o assunto, essa sua pergunta está inserida dentro de um direito fundamental, que é o direito à igualdade. O princípio é a igualdade, que está principalmente no artigo 5º caput da Constituição e no artigo 5º, inciso 1º da Constituição, que fala da igualdade entre homem e mulher. Para responder a sua pergunta, a gente tem que entender melhor o princípio da igualdade, o direito à igualdade. Todos são iguais perante a lei, diz a Constituição. Mas como deve ser medida essa igualdade? Todos devem ter um tratamento idêntico? Será que igualdade é isso? Todos têm um tratamento idêntico? A resposta é não. A igualdade buscada pela Constituição, Eduardo, é a chamada igualdade substancial ou igualdade material, ou seja, devemos dar aos desiguais um tratamento desigual, na medida da sua desigualdade. Portanto, dois fatores aí vão ajudar a responder sua pergunta. Dois exemplos. Primeiro exemplo é o seguinte: um tratamento que a lei brasileira dá aos portadores de deficiência física. Você sabe bem que nos concursos públicos sempre há vagas reservadas para portadores de deficiência. Esse é um tratamento que a Constituição brasileira dá e que a lei brasileira dá aos portadores de deficiência, dando um tratamento desigual a essas pessoas por conta da deficiência que possuem. E é inconstitucional isso? Não, não é. Não é inconstitucional. Estamos tratando desigualmente os desiguais. Primeiro ponto. Segundo ponto. Agora é o mais importante, e é a jurisprudência do Supremo. Eduardo, a limitação de idade ou a limitação de sexo em concurso público só é justificável, leia-se, só é constitucional se disser respeito ao exercício da função. Se disser respeito ao exercício da função. Ou seja, só é possível exigir uma idade mínima ou uma idade máxima se aquilo tiver uma correlação com a função que vai ser exercida. Se não tiver correlação com a função, aquela limitação de idade é inconstitucional. Por exemplo, eu já vi concursos públicos para delegado exigindo como idade máxima, Eduardo, 35 anos. Essa limitação é inconstitucional. Pois, puxa vida, uma pessoa de 36, de 37 anos não tem capacidade física para ser delegado? É claro que tem. Então, esse é o raciocínio que devemos fazer. Essa limitação imposta pelo concurso, essa limitação, ela tem relação com a atividade que será exercida? Se a resposta for sim, se for justificável, é constitucional. Se a resposta for não,
Você olha aquela limitação e fala, mas isso não tem sentido. Uma pessoa de maior ou de menor idade vai conseguir fazer essa atividade. Então, nesse caso, a limitação é inconstitucional e o judiciário tem que se manifestar acerca disso. Mas uma pergunta polêmica do dia a dia dos concursos públicos. E você, Ana Carolina, tem alguma outra indagação acerca de todos esses temas? Professor, qual a rigidez da Constituição brasileira? A rigidez, Ana Carolina, da Constituição brasileira é extrema. Ou seja, é uma rigidez a ponto de chamarmos a Constituição brasileira de super rígida, de extremamente rígida. Então, veja só, a regra é a rigidez constitucional. Mudar um artigo da Constituição é difícil. Mudar um artigo da Constituição exige um procedimento mais dificultoso. Por exemplo, para mudar uma lei ordinária, por exemplo, para mudar o Código Penal, basta a maioria simples de deputados, senadores. Mas para mudar a Constituição é necessário 3/5. 3/5 de deputados, 3/5 de senadores. Ou seja, a Constituição brasileira é rígida. Mas essa rigidez se agiganta, essa rigidez se avoluma no momento em que nós encontramos as cláusulas pétreas. Aquelas matérias que não podem ser retiradas da Constituição. Por exemplo, os direitos e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais não podem ser retirados da Constituição, o que mostra, portanto, que a rigidez constitucional brasileira é extrema a ponto de chamarmos a Constituição brasileira de super rígida. Muito bem, Ana Carolina. E você, Adjane, alguma outra indagação? Sim. Professor, é verdade que na Constituição ela absorve matérias que, na verdade, não deveriam estar ali presentes? Essa é uma crítica, Adjane, que se faz à Constituição brasileira e com razão. A Constituição brasileira é chamada de Constituição analítica. Dentre muitas outras classificações, uma delas é que a Constituição de 88 é uma Constituição analítica. E por que analítica? Ela é extensa, Adjane. Ela é prolixa. Ela fala de muitos temas que provavelmente não tinha necessidade de abordar. E tem uma explicação para isso, Adjane, e a explicação é a seguinte. O Brasil, ele, no final da década de 80, tinha acabado de sair de uma ditadura militar, não é verdade? E aí o que acontece? O Constituinte, para ter uma sensação de segurança maior, para ter uma sensação maior de segurança jurídica, o que ele fez? Tentou colocar, Adjane, na Constituição um sem número de dispositivos, ou seja, inúmeros dispositivos com maior rigidez, fazendo então, de fato, com que a Constituição brasileira fosse inchada, analítica. Alguns chamam, Adjane, isso de teoria do pêndulo. Veja, quando estávamos na ditadura, o pêndulo estava lá no lado oposto. E o que acontece quando você solta o pêndulo? Vai para o lado contrário. Ou seja, se havia uma repressão demais quando você solta, a Constituição acaba exagerando da mesma forma. A expectativa é que no futuro, os nossos netos, nossos bisnetos, quando elaborarem a próxima Constituição, não façam o mesmo que a nossa geração. E você, Eduardo, tem mais alguma indagação? Eu gostaria de saber se o sistema de freios e contrapesos não retira a independência dos poderes. Bem, Eduardo, não retira a independência dos poderes. Só para entender, sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, é uma inter-relação que há entre esses três poderes. Veja, de fato eles são independentes. E o que significa essa independência? Significa que um poder não se subordina ao outro. Um poder não se submete ao outro. Mas, Eduardo, o risco é que, se esses poderes fossem independentes e não tivessem qualquer relação, nós correríamos o risco de apatia de um desses poderes. Porque aquele poder poderia ficar estagnado, parado. E aí, que ferramenta se criou? A ferramenta dos freios e contrapesos. Um poder não manda no outro poder, mas influencia, mas interfere. Quando, por exemplo, o presidente veta projetos de lei, ou quando o Congresso Nacional rejeita medidas provisórias, está tirando a independência do outro poder? Não, mas está influenciando, está interferindo nesse outro poder, fazendo com que ele haja de forma mais eficaz,
célere e produtiva. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, meu caro telespectador, assim como também gostaria de agradecer a presença dos 3 universitários, Ana Carolina, Adjane e Eduardo. Foi um prazer muito grande estar na companhia de vocês nessa edição do programa Saber Direito Responde. Tenham todos um excelente estudo e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.